Depois de um debate imenso no Twitter sobre um certo famoso que cometeu um crime e que muita gente passa pano porque era normal na época, eu resolvi entender o que é normal. Eu finjo ter paciência. Olavo de Carvalho, aquele astrólogo terraplanista e guru da extrema-direita, ele foi condenado a pagar uma indenização milionária para um famoso, porque o chamou de pedófilo. E por mais que o Olavo seja o Olavo, portanto uma pessoa que não merece qualquer crédito, nessa ele acertou. O famoso em questão de fato cometeu o crime de pedofilia no começo dos anos 80, só que o que me assusta é a quantidade de gente que passa pano pro tal famoso com argumentos de que na época isso era normal, isso não era tipificado como crime, coisas do tipo. E aí que entra o tema desse vídeo. Só porque era normal deixou de ser condenável? Ou deixou de ser execrável? Vamos tentar entender isso. O ano é 1982. Um homem de 40 anos fez sexo com uma menor de 14 anos. Eu não sei dizer se a sociedade achava isso moralmente normal ou aceito, ou se era apenas entre famosos, porque famoso pode tudo. E nos anos 80 valia tudo. Vamos supor que fosse socialmente aceito naquela época que um homem daquela idade e uma menor de idade fizessem sexo. Deixou de ser nojento e condenável só porque naquela época era normal? Não faz sentido isso para mim. A Bíblia tem passagens no Antigo Testamento que orienta como os homens devem tratar os seus escravos e suas filhas mulheres. Por séculos, essas passagens foram usadas por senhores de escravos e coronéis para justificar a escravidão de pessoas negras e a negociação no casamento de suas filhas, como se elas fossem mercadorias, porque de fato era assim que elas eram vistas, e tudo isso era dentro da lei. E só por isso é aceitável? Só porque estava dentro da lei isso não é condenável? No Novo Testamento, primeira carta de São Paulo a Coríntios, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Essa passagem foi usada por séculos para justificar o machismo e a submissão de mulheres, que não tinham permissão sequer para ir à rua sem um homem acompanhando junto. Elas não podiam estudar, participar da vida pública, nem dentro da igreja suas vozes eram ouvidas. Toda a opressão feminina estava do lado da lei. Pior, existem pastores que hoje, no ano de 2020, ainda usam essa passagem para justificar machismo e submissão feminina. E por isso é menos condenável, menos perturbador, porque isso estava na lei, ou isso é uma orientação religiosa para determinadas pessoas? Escravizar pessoas e tratá-las como mercadorias foi legalmente permitido aqui no Brasil por mais de 300 anos. Pessoas eram sequestradas, transportadas sem o mínimo de dignidade humana, vendidas, humilhadas, espancadas, estupradas quando não castradas e mortas só porque tinham uma cor de pele diferente do europeu branco. Preciso comentar o quanto isso nos transformou numa sociedade racista, arrogante e preconceituosa? Ainda se fala em racismo reverso aqui no Brasil, que é mais o quê? Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, movimento jurídico da Igreja Católica no Brasil, durou entre os séculos XVI e XVIII. A Igreja Católica, então ligada ao Estado e, portanto, detentora de poder político, fez uma lista do que era considerada heresia ou ameaça ao cristianismo. Judeus, protestantes, feitiçarias, bigamia, adultério, alguns livros e até pessoas canhotas como eu eram vistas como demônios ou pessoas que tinham pacto com o demônio. Então elas tinham que provar diante de um tribunal de clérigos que elas não eram demoníacas ou que elas não eram satânicas. Muitas desavenças entre familiares e vizinhos acabavam no tribunal da Inquisição. Torturas eram legalmente apoiadas e amplamente praticadas. E por isso a gente vai passar pano e dizer que não é crime porque na época era normal ou era legal? Quer exemplos atuais? Tudo bem, temos. Robinho, o jogador do Santos, condenado por estupro na Itália, recebido como herói na Vila Belmiro. Bruno, condenado a 22 anos por ser o mandante de assassinato e ocultação do cadáver de Elisa Samúdio, mãe do seu filho.
joga a Série D do Brasileirão e ainda é tratado como um ídolo em seu clube. Jean, goleiro do Atlético Goianiense, time que disputa a Série A do Brasileiro, condenado por agressão à esposa em dezembro de 2019, foi desligado do São Paulo e hoje joga pelo time goianiense. Casares, jogador do Corinthians, investigado pela polícia. Modelos denunciam que ele teria agredido e estuprado mulheres em uma festa que ele deu durante a pandemia, sem ser incomodado no time paulistas. Arthur Nori, ginasta, fez uma piada racista envolvendo um colega de ginasta. Foi premiado com uma medalha de bronze olímpica e o jovem que foi ofendido, que era um atleta bem melhor do que ele, sequer estava no time olímpico brasileiro. Esses são só alguns casos envolvendo famosos, que na prática ficaram impunes de seus crimes, porque, embora condenados, ainda mantêm um status social. Então fica a pergunta, o que é aceitável? É aceitável só porque é normal? Ou era legalmente aceito na época em que ocorreu? Ou sempre foi condenável, mas as pessoas passam e passavam pano porque quem tinha voz achava isso normal? Pensa nisso, fica a reflexão. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sino para receber notificação. Um beijo pra você porque eu fui.